Olá, oitavo ano, bom estar com vocês. Hoje nós vamos discutir os textos e as atividades que estão na página 8 e na página 9 do livro de vocês. Até aqui, nos textos anteriores que a gente viu, nós falamos um pouco sobre a navegação. E a gente viu que os grandes navegadores europeus, muitos deles tinham medo das viagens marítimas que iriam fazer, porque eles tinham medo daquilo que eles iam encontrar depois do horizonte. Eles não sabiam o que iam encontrar, então isso, de certa forma, os paralisava. Quando a gente pensa em horizonte, né, a gente olha na nossa frente o horizonte, a gente vê aquela linha que separa o que a gente, que limita o que a gente está vendo, né? Parece que naquele horizonte, naquela linha que limita, é o final de tudo que existe. Os navegadores, eles mais ou menos entendiam isso, que aquilo seria o final. Só que quando a gente sai para viajar e vai ao encontro dessa linha, a gente nota que a gente nunca vai encontrar essa linha, a gente nunca consegue chegar até ela, que ela sempre vai estar distante da gente. Ou seja, ela parece ser um limite, mas é um limite que a gente nunca consegue chegar. Essa linha do horizonte, ou esse horizonte, ele serviu de reflexão para muitos pensadores do século XIX e do século XX. No século XX específico, tem um pensador com o nome Martin Heidegger. Ele pensa sobre essa questão do horizonte na vida do ser humano. Ele fala que a vida do ser humano seria limitada por dois horizontes, ou seria marcada por dois tipos de horizonte. O horizonte do tempo e o horizonte do ser, ou seja, o tempo e o ser. Ele fala que o tempo seria o nosso limite, porque ele é limitado, e o ser seria ilimitado, porque não tem limite para a construção do ser. Como é isso, professor? Como seria esse limite e esse limitado? O horizonte do tempo, ele seria, segundo ele, seria o nosso limite, porque nós temos um tempo limitado aqui nessa Terra, que é a morte, né? Tanto é que existe um ditado que a gente conhece sobre a questão da vida e da morte, que se tem uma certeza que todos nós temos na nossa vida, é que um dia a gente vai morrer. É até triste pensar nisso. Quem tem a vontade de ter uma vida ampla, uma vida boa, uma vida longa, não vai parar para pensar sobre essa questão de que um dia ele vai morrer. Mas essa é uma certeza. E ele diz que a nossa vida, o horizonte do tempo, ele é o nosso limite, porque a gente tem esse tempo de vida aqui nessa Terra. Já o horizonte do ser seria o contrário. O horizonte do ser seria o ilimitado, porque ele fala que dentro desse tempo que a gente tem aqui nessa Terra, a nossa vida, o nosso ser, nossa existência, ela se torna ilimitada pelas possibilidades que se abrem a cada dia na nossa vida, né? Então, ele fala que o ser humano é o único ser que ele consegue, mesmo dentro dessa questão da vida limitada, ele pensar em ter uma vida boa, uma vida cheia de realizações, mesmo sabendo que essas realizações elas vão ser finitas, elas vão ter um tempo. Ele diz ainda que é como se que o tempo e o ser, eles se encontram. Onde é que eles se encontram? Eles se encontram no presente. Como assim, professor, que eles se encontram no presente? Que ao longo da nossa vida, os passos que a gente vai dando, ele vai construindo o nosso ser e construindo o nosso presente. Ao mesmo tempo que esses passos que a gente tem dado aqui nesse presente, vai construindo o nosso futuro. Ou seja, nesse tempo presente, é como se a gente conseguisse encontrar o nosso ser com o tempo, porque são as realizações que a gente teve até agora, tudo que a gente conseguiu realizar, com o tempo que é o agora. E aí essas realizações, essas infinitas possibilidades, elas se multiplicam ao longo da nossa vida, ao longo das chances que a gente vai tendo e dos passos que a gente vai dando em direção ao futuro, que é incerto. A gente não sabe, mas a gente pode construir com infinitas possibilidades. Pensando aí nessa questão do horizonte do ser e do horizonte do ter, tem-se uma atividade para a gente fazer aqui na página 8 e uma outra para a gente fazer na página 9. Vamos discutir aqui um pouquinho da atividade da página 8, depois a gente passa na atividade da página 9. Na número 1 da página 8,
ele, o autor do livro, pede para você conversar com os colegas. A gente sabe que não tem essa possibilidade, então eu gostaria que, se você puder debater com alguém na sua casa, ou se você tiver contato com algum colega por WhatsApp ou por algum grupo, conversar com eles sobre essas questões. Como vocês entenderam as ideias de Heidegger? Vocês concordam ou discordam dessas ideias? Por quê? Você concorda dessa ideia do horizonte do ser e do horizonte do tempo, que nós somos limitados por esse tempo, mas ao mesmo tempo que a gente é limitado por esse tempo, o nosso ser ele é ilimitado pelas possibilidades que se abrem na nossa vida? Vocês concordam com isso? Com o que o Heidegger diz? Se concordam, explica por quê. Se não concordam, explica também por que não concordam. Tá? Na número 2, relacione as ideias de Heidegger com as de Fernando Pessoa, expressas no poema da página 7. Vamos ler o poema aqui da página 7, só para relembrar? O poema da página 7, o título é Navegar é Preciso. Presta atenção nele. Navegadores antigos tinham uma frase gloriosa. Navegar é preciso, viver não é preciso. Quero para mim o espírito dessa frase, transformada a forma para casar como eu sou. Viver não é necessário. O que é necessário é criar. Não conto gozar a minha vida, nem em gozá-la penso. Só quero torná-la grande. Só quero torná-la de toda a humanidade, ainda que para isso tenha de a perder como minha. Então, Fernando Pessoa, a gente já discutiu esse poema em aulas anteriores, ele diz que ele, parafraseando a frase, que é uma frase antiga, navegar é preciso, viver não é preciso, ele diz que ele queria transformar essa frase para a vida dele. Aí ele coloca logo abaixo aqui, viver não é necessário, o que é necessário é criar. Ou seja, ele não está falando aqui de morrer, né, que ele queria morrer. Ele está falando aqui que ele não queria gozar das coisas da vida em si, ele queria criar, ele queria, dentro da arte dele, dentro das criações, ele queria ser grande e ser reconhecido por aquilo que ele fazia. Olhando esse poema do Fernando Pessoa, com a questão aqui do Heidegger, que diz sobre as infinitas possibilidades que a gente tem dentro do tempo, você consegue relacionar esse poema com essa ideia do Heidegger? É isso que eu quero que vocês façam aqui nesse texto. Pegar a ideia lá do tema, da ideia do Fernando Pessoa, do Navegar é Preciso, e unir a essa ideia do Heidegger aqui e conseguir explicar se as duas ideias são parecidas, se não são, o que elas têm em comum, se não tem nada em comum, tá bom? É assim que você deve fazer a atividade número 2. Já aqui na página 9, nós temos uma outra atividade e ela quase toda, as respostas são de cunho pessoal. Preste atenção aí. Agora, só lembrando, não é porque é de cunho pessoal que você pode escrever qualquer coisa. As respostas têm que ser coerentes com o que está se perguntando, tá bom? Martin Heidegger refletiu sobre a relação do ser humano com o horizonte do tempo, caracterizado pela finitude, e com o horizonte do ser, como a gente disse hoje, há pouco tempo, caracterizado por infinitas possibilidades. Conclui que ambos se encontram no momento presente, aquilo que eu disse para vocês, né? O presente é o local onde se encontram as possibilidades com a nossa finitude, com o agora. O tempo é o agora e o ser é as possibilidades. Então agora, nesse momento que eu estou falando com vocês, está se encontrando o meu ser, as infinitas possibilidades, com o tempo agora que eu estou falando. E o legal é que isso vai ficar gravado, em outro momento a gente vai poder escutar isso que eu estou falando, mas não vai ser eu falando mais, vai ser uma gravação. Isso é uma outra discussão, um outro momento. Mas dentro da questão aqui, reflita você também sobre o momento presente, o tempo e o ser. Para isso, realize as atividades a seguir. Então vamos lá. Número 1. Preste atenção a este exato instante e depois responda as questões. Então, na hora que você respondeu aí, né, que essa atividade era para estar pronta, mas se você não fez ainda, faça prestando atenção, assim, refletindo bem no que você está respondendo. Quanto durou aproximadamente tal instante? Que instante? Esse instante que pergunta na questão número 1. Preste atenção a este exato instante e depois responda a questão. Quanto tempo durou esse exato instante? Na letra B. Esse instante é o mesmo que o primeiro? Ou seja, esse instante agora que eu estou te perguntando é o mesmo instante do primeiro?
que a gente tinha acabado de falar. Na letra C, quantos instantes se passaram durante essa atividade? Até agora, quantos instantes você teve? Quantas possibilidades? Na letra D, o que a reflexão sobre as questões anteriores revela acerca do tempo? O que você entende sobre o tempo quando a gente... Primeiro falou de um instante, depois pergunta se o instante que você estava fazendo na letra B se era o mesmo instante que você fez a letra A. Depois na letra C pergunta quantos instantes se passaram. E agora na letra C, na letra D, o que a reflexão sobre as questões anteriores acerca do tempo trouxe para você? O que você entende sobre a questão do tempo a partir de agora? O tempo ele é realmente finito? O tempo é infinito? A gente consegue recuperar o tempo, né? Tem muita gente que fala assim, agora eu quero viver, eu quero recuperar o tempo perdido. Mas a gente consegue recuperar o tempo perdido? Aquilo que já passou, dá para voltar atrás e fazer de novo? Reflita sobre essas questões, para que a gente aproveite da melhor forma o tempo, porque eu não quero colocar aí na cabeça de vocês a própria reflexão, mas eu só quero que vocês pensem nisso, se de fato é possível a gente recuperar o tempo perdido ou a gente fazer de qualquer maneira para depois eu conserto, depois eu faço de jeito. Não seria melhor a gente aproveitar da melhor forma o tempo que a gente tem? O agora ele pode ser repetido? Né? Na questão número 2, o desenvolvimento tecnológico aumentou a velocidade no deslocamento das pessoas e na comunicação entre elas. Sendo assim, necessitamos de um tempo cada vez menor para estar diante de novas possibilidades. Você acredita que isso interfere na percepção do momento presente? Justifique sua opinião. Aqui está falando que através das comunicações, e hoje a gente está dando aula utilizando isso, a gente tem infinitas possibilidades, porque ela encurta, né? Hoje a gente estava aqui em casa e minha esposa estava conversando com uma pessoa lá em São Paulo, e numa live, e era como se a pessoa estivesse presente aqui dentro da nossa casa. Isso encurtou as distâncias entre essas pessoas. Mas esse encurtamento das distâncias, e até mesmo em termos de deslocamento, antigamente, para você viajar para um outro estado, São Paulo, por exemplo, você demoraria aí de cavalo, talvez um dia, 2 dias. Depois, com a invenção dos carros, você demora de carro aí 4, 5, 6 horas, dependendo da velocidade. Agora, se você for de avião, você vai para lá com 1 hora. O tempo foi cada vez mais encurtando com as tecnologias de transporte. Essas tecnologias de transporte, de comunicação, você acredita que isso interfere na percepção do momento presente? Justifica a sua opinião, tá bom? Será que as pessoas elas têm confundido os momentos, achando que elas podem, por causa do tempo, da rapidez que a comunicação vai, na rapidez que a gente consegue se deslocar, a gente não tem entendido o momento que a gente tem vivido? Ou isso tem melhorado os momentos da nossa vida? Pense um pouquinho sobre isso e respondam, a resposta é pessoal, tá bom? Então hoje era essa a discussão que eu tinha com vocês. Peço a vocês que façam com muito carinho, prestem muita atenção nessas discussões, porque isso não é para... Eu falo que a nossa matéria, filosofia, é para a vida. Você vai pensar sobre as questões do tempo, do ser, das possibilidades, das limitações que a gente tem. Não é para você fazer uma prova, não é para você decorar, é para a sua vida. É para que você tenha uma vida melhor e reflita mais sobre aquilo que você tem feito e como você tem investido, não vou falar gastar não, mas investido o seu tempo naquilo que você faz. Tá bom? Um abraço a todos, fiquem com Deus, tenham uma semana abençoada, tá bom? Estou sentindo muita falta de estar aí na escola, mas em breve isso vai passar e a gente vai se encontrar. Então, enquanto isso não acontece, aproveite ao máximo essa possibilidade que você tem de estar estudando à distância, com distanciamento, tá bom? Um abraço, até mais.